Olá, meus queridos amigos e irmãos em Cristo. Vamos meditar um pouquinho aqui na palavra de Deus sobre o tempo do fim. Abra sua Bíblia aí no livro de Daniel, capítulo 12. E vamos ouvir a mensagem de Deus para nós nos últimos dias. Ok? Daniel, capítulo 12. Amém? Oremos. Querido Deus e Pai, nesse momento queremos ouvir a Tua voz. Fala aos nossos corações. Que Teu Espírito, que consola, que ensina e guia-nos sobre toda a verdade. Nos guia nesse momento as fontes da água da vida, que é a Tua palavra. Ó Senhor, abençoa cada lar, cada família, cada pessoa que deseja estar preparado para o dia glorioso da Tua vinda. Ó Pai, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Daniel capítulo 12. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do seu povo. Haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. No versículo 3 diz assim: os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. No versículo 10 diz: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Versículo 13 diz: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Amém? Então a palavra do Senhor deixa claro que o povo de Deus será provado nos últimos dias. A palavra de Deus deixa claro que o povo de Deus irá passar um tempo de angústia, como nunca passou. Imagine numa guerra. Agora temos a guerra da Ucrânia, né? Milhões de mulheres com seus filhinhos tiveram que sair sem destino para terras estranhas, de uma língua estranha, aonde eles iriam ser acolhidos em lares estranhos, e seus maridos ficaram, e seus filhos de maior de idade, ficaram para combater em defesa do país. Já se passaram meses e a guerra continua. Então aquela esperança de voltar para o seu lar já esvaneceu. As mulheres estão em terras estranhas, espalhadas, sem notícia dos seus maridos, que segundo as informações, uma média de 200 morrem por dia nessa guerra. Homens inexperientes, no meio de uma batalha terrível, morrendo. E suas esposas e seus filhos jogados como estrangeiros, vivendo com um povo que não compreende a sua língua. Muitos já estão aborrecidos e elas vivem na margem da sociedade sem saber para onde ir. Nós que estamos no Ocidente, somos da América do Sul, somos do Brasil, que não presenciamos uma guerra nessas dimensões, talvez não paramos para analisar a dor, a angústia, o desespero, a ansiedade e a depressão dessas mulheres com seus pequenos, vivendo sem um lar, sem expectativa, sem uma esperança de voltar. Mas a Bíblia diz que o povo de Deus não é só os ucranianos, não. O mundo inteiro será aprovado. E nesta prova irá se separar as pessoas que creem em Deus
que serve a Deus, dos que vivem uma vida leviana mesmo professando o nome de Deus. E a palavra de Deus deixa claro que o povo de Deus vai ser provado. Provado com aflições, com provas, com dificuldades, com perdas, com desemprego, com perseguição, com prisão. Então o povo de Deus vai ser provado. Hoje nós vivemos um período de pandemia. Quantos de nós e nossos familiares foram infectados e foram danificados por um vírus que destrói as células de todos os órgãos do nosso corpo? Muitos hoje não têm a mesma capacidade mental, a mesma capacidade intelectual. Sequelas horríveis atingem os nossos ossos, os nossos órgãos, os nossos sentidos. E a guerra continua. E muitas vezes nós lamentamos a situação. Mas o apóstolo Pedro, ele ao escrever a sua carta à igreja, ele diz que nós devemos nos alegrar quando sofremos, quando estamos na fornalha, que purifica o metal vil para sair depurado como ouro, como pérolas para o reino de Deus. Então aquilo que nós consideramos maldição, a pobreza maldição, a pandemia maldição, as enfermidades são maldição, as dificuldades financeiras são maldição, os conflitos são maldição. Eu queria dizer para você hoje, baseado nas Sagradas Escrituras, que é bênção. As provas, as aflições, as coisas terríveis e espantosas que surgem são bênção. E em vez de nós ficarmos reclamando, nos maldizendo, blasfemando, a Bíblia nos ensina que devemos nos alegrar. Nos alegrar porque depois da prova, depois da angústia, depois da perseguição, depois da pandemia, depois que nós passarmos todas as aflições da vida e não negarmos a nossa fé em Jesus, não negarmos a nossa fé a um Senhor que reina e é soberano, se nós não deixarmos de lhe obedecer, mas se nós formos fiéis ao nosso estandarte, se nós formos fiéis ao nosso capitão, como é que é, meu amigo e minha amiga? O que é pecado? Pecado é desobedecer a Deus. O pecado de Adão foi desobedecer a Deus, comendo aquele fruto que pertencia só a Deus. Era um dízimo. Comer o dízimo é pecar contra Deus. Comer o fruto proibido é pecar contra Deus. Caim foi reprovado porque desobedeceu a Deus com relação ao sacrifício que apontava para o Cristo Redentor. O Cordeiro sem mácula, um Cordeiro perfeito. Era o sacrifício exigido por Deus que apontava para Cristo. Caim ofereceu o fruto do seu trabalho. Bonita justificativa. Mas Deus não aceitou. A questão é essa. Ele é Senhor e Ele diz o que Ele espera de cada um de nós. Então o pecado é desobedecer a Deus. Aí você precisa saber o que é que Deus hoje espera de você. O povo de Israel, quando chega no último dia da escravidão para sair do Egito, o sinal era o sangue no batente da porta. Quem acreditou, quem obedeceu, não viu seu primogênito morrer. Mas os teimosos, os rebeldes, os questionadores, não colocaram sangue e viram seu primogênito sendo atingido pelo anjo da morte. Hoje a Bíblia deixa claro que Deus tem um sinal e que vai separar os seus súditos, os seus filhos fiéis. Você sabe qual é esse sinal? Você deseja saber qual é esse sinal? Leia Ezequiel, capítulo 20, versículo 12 e versículo 20. Ezequiel 20, versículo 12 e versículo 20. Leia.
Eu não vou dizer qual é o sinal. É você que vai pesquisar na sua Bíblia. Né? E aí vá até Apocalipse 7, de 1 a 4. E aí nós vemos diante de nós uma grande crise que vai danificar a terra, o mar e as árvores. Mas aqueles que tiverem o sinal de Deus não serão destruídos. Então, irmãos, hoje nós devemos louvar a Deus. Aquilo que eu achava que era maldição, que era separação de Deus, que era punição, hoje eu entendo como bênção. A dificuldade no meu lar, na minha família, os problemas são instrumento de Deus para nos provar, nos purificar, nos santificar, para que venhamos resplandecer como estrelas no firmamento de Deus. Então hoje, sofrimento, dificuldades, problemas, perseguições são bênçãos. Então quando alguém lhe perguntar, como é que está você? Você deve dizer, estou sendo abençoado. Mesmo que seja uma bênção estranha, o contrário à nossa natureza, o contrário àquilo que nós desejaremos. Mas quando é para a nossa vida, quando é para nos preparar, quando é para nos transformar, quando é para nos habilitar para estar diante da presença de Deus e viver para sempre com o Senhor, então é bênção. Então qual é a bênção que você está recebendo? Eu estou prosperando, eu tenho um bom emprego, eu tenho uma boa renda, os meus negócios estão dando certo, todo mundo está com saúde, a família está muito bem, sem problemas, vive uma plena harmonia. Será que é bênção mesmo? Segundo a Bíblia, o desempregado, o doente, o aflito, o humilhado, o criticado, o rejeitado, o prisioneiro, por causa do Evangelho, por causa do Cristo, por causa da verdade, por causa dos mandamentos de Deus, então ele é uma pessoa abençoada. Você entendeu? Então nós estamos sendo abençoados e questionamos a bênção. Então vamos contar a bênção. O Senhor está nos abençoando para um dia podemos entrar na cidade santa pelas portas. Receber as boas-vindas do Senhor, que vai olhar para mim e para você e dizer, vinde benditos para um reino que está preparado desde a fundação do mundo. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco e no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Hoje Jesus olha para você e diz, vinde bendito. Vinde, você que está cansado, oprimido, que eu te alivio. Pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, disse Jesus. Se nós aceitarmos essas aflições como bênção de Deus para completar a obra que começou na nossa vida. Estamos diante do reino de Deus. Já percebemos os passos de um rei que se aproxima. Jesus está voltando. O evangelho está sendo pregado em todo o mundo. Muita gente já aceitou a mensagem, mas eu e você precisamos renovar a nossa aliança. Vamos renovar agora? Oremos. Querido Deus e Pai, nesse momento queremos renovar nossa aliança com o Senhor. Em meio às lutas, dificuldades, talvez as lágrimas, as aflições, provas e perseguições. Mas nós cremos que o Senhor está nos preparando. É uma bênção especial, porque o Senhor está nos lapidando, nos preparando, nos purificando, nos santificando para um dia entrarmos na sua cidade e poder servir ao Senhor para sempre. Ó Senhor, obrigado por tudo. Obrigado por essas bênçãos. Que teu Espírito nos ajude a entender e aceitar com alegria o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Porque este mundo está no limite da corrupção, da maldade, da apostasia e da incredulidade. Mas Deus tem um povo fiel. E que nós sejamos esse povo, Senhor. Ajuda-nos. Lembra-te de nós, Senhor.
quando voltares no teu reino, quando estabelecer o teu reino. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.